Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Revisão da vida toda. Estou trazendo notícias atualizadas do julgamento, as últimas notícias direto do STF, né? O ministro Dias Toffoli, ele leva a revisão da vida toda do plenário virtual para o plenário físico e adia o julgamento. Então, eu vou falar sobre esse assunto no vídeo que eu estou começando a apresentar para você agora. E já gostaria de pedir uma gentileza para você, se inscrever em nosso canal e deixar seu like, assim fortalece o nosso canal. E também queria deixar uma dica de renda extra, se você tem interesse de fazer uma renda extra em casa, estou deixando um link na descrição desse vídeo para você dar uma olhada. Pode não servir para você, mas pode servir para um sobrinho, para um neto, para um amigo. Eu tenho certeza que é bem interessante e pode mudar a vida, né, de algumas pessoas. Se você tiver essa intenção, o link está na descrição desse vídeo. Pessoal, em março de 2024, tá certo? O STF decidiu por 7 votos a 4 que os aposentados não podem escolher a regra mais vantajosa, né, para o recálculo do seu benefício. Então, essa decisão revogou um entendimento anterior da Corte que favorecia, né, a revisão da vida toda. Em 2024, o Supremo definiu uma nova regra para aposentados do INSS e firmou um cálculo obrigatório para a aposentadoria, acabando com a possibilidade do segurado escolher entre as duas opções de contas, né? Anteriormente, o trabalhador tinha como optar pela regra mais vantajosa, levando em conta todas as contribuições feitas ao longo da sua vida como trabalhador, né? Então, essa medida servia para evitar prejuízos causados pela alta da inflação antes do plano real. Então, os ministros estavam analisando, né, no plenário virtual, a devolução do dinheiro de quem havia sido beneficiado por ações antes da nova regra da aposentadoria estabelecida pelo STF em 2024. Agora, o STF definirá se a decisão fixada no ano passado será adotada para quem já tinha processos em andamento antes do entendimento alcançado. Além disso, os ministros deverão estabelecer se será necessário devolver os valores obtidos pela revisão da vida toda. O ministro Dias Toffoli, ele fez um pedido de destaque. Então, já vou passar para você explicar o que é um pedido de destaque. O pedido de destaque no julgamento do Supremo Tribunal Federal é uma medida que permite que um caso seja retirado de uma sessão virtual, que era o caso agora da sessão que estava acontecendo, e apreciado presencialmente lá no Supremo Tribunal Federal. O pedido de destaque pode ser feito para ampliar o debate nas sessões presenciais. Tá? O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, pediu destaque no caso conhecido como a revisão da vida toda de aposentadoria do Instituto Nacional do Seguro Social. O pedido de destaque leva a discussão do plenário virtual para o plenário físico, né? Então, isso significa que o magistrado considera o tema relevante para ser debatido pessoalmente, em vez de apenas registrar o voto virtual. O ministro Nunes Marques, relator do caso, havia votado contra a devolução do dinheiro recebido por quem foi beneficiado em ações judiciais sobre o caso. Ele estava acompanhado no entendimento pelos magistrados Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin e Flávio Dino. Nos recursos, os ministros avaliam se quem foi beneficiado pela revisão da vida toda antes da definição do STF terá de devolver valores recebidos e ainda se a decisão deve ser anulada por completo. O Supremo também pode discutir, né, se há um marco temporal para que o entendimento da Corte contra a revisão da vida toda seja aplicado. Antes da interrupção, 4 ministros haviam votado para rejeitar os recursos e a possibilidade de cobrar devolução nos valores. Nunes Marques, Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin e Flávio Dino. Quando o julgamento é levado ao plenário físico, membros da Corte eles podem alterar ou manter o voto, né? O tema ainda precisará ser agendado para ser novamente apreciado pelos ministros, o que não tem prazo para ocorrer. Em 2024, o Supremo definiu novas regras
para aposentados do INSS e firmou um cálculo obrigatório para a aposentadoria, acabando com a possibilidade do segurado escolher entre as duas opções de conta. Anteriormente, o trabalhador tinha como optar pela regra mais vantajosa, né? Essa medida servia para evitar prejuízos causados pela inflação antes do plano real. Agora, o STF deverá definir se a decisão fixada no ano passado será adotada para quem já tinha processos em andamento antes do entendimento alcançado, né? Além disso, os ministros deverão estabelecer se será necessário devolver os valores obtidos pela revisão da vida toda. Em 2024, né, o presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, ele antecipou ser desnecessário que os aposentados compensassem os valores obtidos antes da nova análise da Corte. Dois pontos importantes nesse caso, né? Primeiro, quando o julgamento é levado para o plenário físico, membros da Corte eles podem alterar ou manter o voto. Então, antes da interrupção, 4 ministros eles já haviam votado para rejeitar os recursos e a possibilidade de cobrar a devolução dos valores. Nunes Marques, Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin e o Flávio Dino. O segundo ponto importante é que o tema ainda precisará ser agendado para ser novamente apreciado pelos ministros, o que não tem prazo para ocorrer. Então, esse agendamento para que seja apreciado pelos ministros, ele é feito pelo presidente da Corte, né? Lembrando que não é sobre esse tema, revisão da vida toda, que o ministro se reúne, né? Só sobre o tema da revisão da vida toda, né? No plenário do STF, né? Para julgamento. Existem outros temas a serem julgados pelos ministros. Então, quando o ministro Dias Toffoli pediu para ser votada, a continuação da votação em plenário físico, lá no Supremo Tribunal Federal, né, no STF, obrigatoriamente terá que ser marcado uma nova sessão, né? Então, existem outros assuntos, outros casos a serem julgados pelos ministros do STF. Então, o presidente da Corte, o presidente do STF, que vai agendar qual será a nova data para a continuação desse julgamento sobre a revisão da vida toda, né? Então, assim que votar em plenário físico essa votação, que será marcada através do presidente, né, do presidente do STF, que ele vai marcar uma data para o início da votação, nesse caso da revisão da vida toda, no plenário físico, né? Então tem que aguardar o ministro marcar uma nova dessa para o reinício dessa votação, agora em plenário físico, né, para nós sabermos o resultado desse julgamento. Então, esse foi a sessão de sexta-feira. O Dias Toffoli pediu, né, ele pediu para que seja votado em plenário físico, ele pediu o destaque, né? Então, o destaque, agora a votação sobre esse assunto tem que ser em plenário físico, né? E uma coisa importante, os ministros eles podem alterar ou manter esse voto, né? E também, como eu falei, a parte importante é que o tema ainda vai precisar ser agendado, como eu falei, numa nova sessão pelo ministro que não tem prazo para ocorrer, né? Então, esperar quando que vai ser marcado a nova data para o reinício, né? Quer dizer, a continuação dessa votação agora em plenário físico, sobre a revisão da vida toda. A gente espera que seja o mais breve possível para acabar com essa expectativa, essa angústia dos aposentados sobre a revisão da vida toda, tá certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e a gente se encontra no próximo, se Deus quiser.